numa situação grave. São 10 horas e 13 minutos, 10 e 13. A gente está recebendo aqui no estúdio da Jovem Pan News Fortaleza o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, para um bate-papo para a gente conversar aqui sobre perspectivas de eleições 2022, um balanço da gestão dele à frente da Prefeitura de Fortaleza. Roberto Cláudio, muito bom dia, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan News mais uma vez, obrigado por atender nosso convite. Bom dia, Tiago, bom dia, Miguel, a todos da produção também, a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez, podendo bater um papo com vocês e com a população de Fortaleza e do interior do estado também que nos acompanha. A gente tem muito assunto para tratar e eu anunciei no começo, falando que o senhor seria um possível pré-candidato a algum cargo eletivo. Isso é uma fala minha, obviamente. O senhor já falou em outras oportunidades que não está nada definido ainda e o assunto político a gente trata daqui a pouco, mas eu queria começar perguntando, prefeito, a gente está vivendo ainda uma pandemia e é um desafio muito grande para os gestores. Quem está numa cadeira de liderança, de gestão pública, recebe críticas por quaisquer decisões que venha a tomar. Algumas desagradam a muitos, outras nem tanto. Durante a sua gestão, o senhor teve que utilizar o recurso do chamado lockdown, né, do isolamento social rígido, assim como o governo do estado também fez. Isso gerou, infelizmente gerou, era inevitável, muita dificuldade econômica também, né? Qual a sua avaliação a respeito dessas medidas? Elas foram realmente, hoje, vendo de fora, elas foram as medidas corretas e o senhor faria de novo tudo isso? Eu acho que o tempo está tratando de decantar e dar mais razão, né, dar mais luz, né, às decisões que foram tomadas no passado e estão sendo tomadas no presente. Houve no começo, né, muita dúvida, como há ainda, né, muita incerteza a respeito da evolução dessa pandemia do Covid. Quem mais errou foi quem se antecipou com as convicções. A humildade no enfrentamento de uma pandemia desconhecida como essa, a humildade é sempre o melhor conselho para quem vai tomar a decisão. Eu sou médico, sou sanitarista, estudei no estrangeiro, especificamente essa questão de doenças infecciosas, né? E nunca, em nenhum momento dessa pandemia, né, tomei a atitude de ser o dono da razão. Muito pelo contrário. Me cerquei, como o governador Camilo tem feito, e o prefeito Sarto também, me cerquei de especialistas, de pessoas que entendiam e sabiam mais do que eu, para tomar as orientações e decisões mais racionais, mais baseadas na melhor experiência internacional, né, das sociedades científicas médicas, e isso nos ajudou a acertar muito mais do que errar ao longo desse tempo. O isolamento social se comprovou como uma das medidas mais importantes para controlar a rápida disseminação da doença. No começo havia muita incerteza, muita crítica, né? Mas hoje, depois de algum tempo passado da pandemia, os estudos identificam que o isolamento social foi o grande fator de controle do alastramento da doença, porque o grande problema da Covid é, pelo alto poder de contaminação, ela adoecer muita gente simultaneamente e muita gente simultaneamente demandar leito e equipamentos de assistência que não estão disponíveis em lugar nenhum do mundo. Então, o isolamento social ele permitiu isso, que a doença pudesse ter um nível de alastramento, de disseminação mais lento, ao passo que o poder público pôde atender mais pessoas. Aqui no Ceará ninguém deixou de ser atendido, como em outros países, que pessoas literalmente morreram nas calçadas ou na beira de um hospital, de um leito, por não conseguir assistência. Agora a gente está vivendo agora uma nova e inesperada circunstância, que é uma variante dessa Omicron, né? Que parece, é tudo muito precoce, é difícil a gente definir uma conclusão, né, assim, mais assim, definitiva e final, mas parece que é uma variante que tem uma capacidade de contaminar maior, mas que tem efeitos menos severos. E acrescido a isso, há um fato importantíssimo, que é a vacinação. O governador falou agora um pouco na sua fala, algo que eu queria salientar, né? Grande parte dos casos que estão complicando são entre pessoas não vacinadas ou sem reforço da vacina. E a vacina serve para isso, tem muita desinformação, eu queria aproveitar o microfone para explicar um pouco aqui, Tiago e Miguel. A vacina ela não evita que você possa eventualmente pegar o vírus de novo. A vacina não é para isso. A vacina é para você evitar o desenvolvimento dos sintomas da doença
ou caso você adoeça, tenha sintomas leves. Um exemplo disso é a gripe. Né? Hoje, anualmente, as pessoas mais velhas, as pessoas em grupos de risco, são vacinadas anualmente para a gripe. E a gripe continua circulando. O que acontece com quem é vacinado? Ou não adoece, ou quando adoece tem sintomas mais leves. Então, isso já está acontecendo agora, claro, ainda é muito no começo, mas indica que a vacinação está tendo um efeito importantíssimo, que é evitar o agravamento dos casos. E, mais uma vez, para finalizar essa fala, ressaltar a postura coerente, de responsabilidade e de prioridade da saúde e à vida do governo do Estado, do governador Camilo, da Prefeitura de Fortaleza, do prefeito Sarto, em estabelecer controles mais rigorosos durante esse tempo, até que a gente tenha conhecimento, né, do que efetivamente pode acontecer, de quais são os riscos dessa nova onda da Omicron. Então, eu acho que o isolamento social, os protocolos, o passaporte vacinal, todas as medidas que estimulem a vacinação e o controle de aglomerações são bem-vindas e são importantes. Agora, Roberto, logo no comecinho da pandemia, março de 2020, todo mundo foi pego de surpresa, logo após um período, né, tão importante no Brasil, que é o período de carnaval. Aglomerações foram registradas naquele período, até então a gente ia registrar o primeiro caso no nosso país e, consequentemente, aqui no Ceará. Mas a gente observou que em outros países a gestão federal foi fundamental no controle da doença. Então, quando chegou ao Brasil, a gente não teve essa participação, essa integração. Para você, na época, que era prefeito da quinta maior capital do Brasil, da capital que mais realizava testes de Covid, que se antecipou inclusive à crise, como foi naquele momento lutar contra a maré? Faltou uma coordenação nacional, só tinha apoio do governo local, tinha as pessoas sofrendo diante das medidas do isolamento social, medidas econômicas vieram depois. Então, como que era naquele momento, no comecinho da crise do coronavírus aqui em Fortaleza, gerir a quinta capital do país? Miguel, um desastre, eu diria, porque a ausência da unidade de comando, isso vale para tudo, né? Numa guerra, numa situação de emergência, né? O que é fundamental? Unidade de comando, que haja, né, uma só linguagem, uma só comunicação e uma articulação. E isso envolve conversar com todo mundo, quem é a favor e quem é contra, com os poderes da República, com a imprensa, com quem produz e com quem trabalha, né? Convocar o Brasil para o enfrentamento dessa pandemia. E, de fato, houve um apagão, né, da presença do governo federal e, muitas vezes, a aparição era uma aparição desastrada e contra a maré da ciência e do bom senso universal, né? Eu vou dar só um exemplo para você de como isso nos afetou aqui. Eu me recordo, logo que a pandemia começou a ter transmissão comunitária no Brasil, o governador Camilo e eu enviamos uma carta para a ANAC e para o governo federal solicitando a interrupção dos voos ou um controle sanitário na chegada dos passageiros, porque sabíamos que, sendo um estado de economia com vocação turística e com tantos voos nacionais e internacionais, essa seria a grande porta de entrada da Covid aqui em Fortaleza. E nunca tivemos resposta. E os voos não foram controlados nem reduzidos. Então, uma demonstração clara de que esse tipo de ausência acabou, por exemplo, no nosso caso, né, permitindo que uma inação, a falta de ação do governo federal permitisse a chegada desse vírus aqui. Claro, ele chegaria de uma maneira ou de outra, mas tivesse havido no primeiro momento esse controle sanitário, certamente que a demora em chegar e a velocidade de disseminação seria completamente diferente do que foi. Prefeito, a gente chama prefeito uma convenção, né? Quando você ocupa um cargo, peço desculpas, quando você ocupa um cargo, obviamente a gente costuma manter esse tratamento. Ontem eu estava lendo os jornais e vi uma fala do presidente da França, Emmanuel Macron, a respeito de que sentia às vezes vontade de irritar as pessoas que não se vacinavam. O tema é muito polêmico, a gente sempre defende a vacina. A gente se vacinou desde sempre, né? Isso aí, não tem Essa geração que está viva hoje, está viva ou livre de muitas doenças porque se vacinou, né? Então, não há motivos palpáveis para ser contra a vacina de uma forma argumentativa. Mas eu queria que você comentasse um pouco essa fala, porque me parece que há uma tensão muito grande em quem é a favor da vacina, e tem toda a razão, todos os argumentos, mas as pessoas, creio eu, uma opinião minha, têm direito de escolher, né, e arcar com as consequências disso, de escolher ou não
ser vacinada, vacinar os filhos. Repito, a gente recomenda que você, pelo amor de Deus, se vacine. Mas se de alguma forma, por algum motivo, a pessoa não tem essa vontade, entende que não é hora, que não quer, o senhor não acha que essa tensão muito mais prejudica do que persuade, do que ganha as pessoas que não querem se vacinar? É um discurso que vai também no outro extremo? A frase não foi feliz, o presidente, mas eu entendi o que ele quis dizer. É importante que a mensagem que está por detrás do sentimento dele, né, de porque quem está na função, como ele está, de liderar um país no enfrentamento à pandemia, ter que aqui e acolá, né, ter que se confrontar com a negação, né, com a fake news, com a disseminação de notícias que não são educacionais, nem orientam a população no melhor sentido do seu interesse, certamente que muitas vezes alguns cansam, né? E me parece que o presidente da França fez um desabafo, quase uma catarse, né, de cansaço do enfrentamento a essa negação, que é perigosa mesmo, que é muito perigosa. Mas Tiago, se a gente for atrás, né, da história da medicina e da humanidade, identificar quais foram os fatos ou descobertas médicas ou ações na medicina que mais contribuíram para o aumento da expectativa de vida. Antigamente, há 200 anos atrás, as pessoas morriam aos 40 anos de idade normalmente, né? Era a média de vida, né? 40, 50 anos. As pessoas hoje vivem 75 anos em média, né? Isso aconteceu pela descoberta do antibiótico. O antibiótico passou a tratar um bocado de infecção. Se lá atrás pegava uma infecção no mato, na roça, e morria porque não tinha como tratar, né? As vacinas, o antibiótico, as vacinas, o saneamento. Então, são poucas coisas, né? Alguns fatos muito específicos foram responsáveis pelo aumento da longevidade. E um deles são as vacinas. Então, é assim meio inconcebível na perspectiva científico-médica haver tanta rejeição ou enfrentamento, né, a um ato que faz parte da história da humanidade, da evolução da medicina e do aumento da expectativa de vida das pessoas. E agora uma nova polêmica, que é vacinar ou não criança. Você, o Anderson e todos nós aqui, nos vacinamos e você vacina mesmo a criança, né? A lógica do Plano Nacional de Imunização do Brasil, a história do Plano Nacional de Imunização do Brasil é vacinar prioritariamente crianças para doenças infecto-contagiosas. Isso é velho, antigo, né? Sarampo, tuberculose, você nasce e toma BCG, né? Coqueluche, difteria, isso faz parte da melhor tradição do cuidar da saúde da nossa gente. A Sociedade Brasileira de Pediatria, que é uma instituição que agrega pediatras de todas as ideologias, de todos os partidos, e que fala pela especialidade médica, que cuida de crianças, emitiu uma nota científica que não há risco e de que é necessário vacinar crianças. Então, eu entendo que a frase do presidente é uma frase que fala e que faz um apelo a uma minoria que milita, né, que tem o direito, como você disse, de não se vacinar, um direito, para mim, equivocado, porque atenta contra o seu melhor interesse e, ao mesmo tempo, em não se vacinar e continuar tendo uma vida social ativa, você atenta e coloca em risco a vida do outro também. É por isso que o passaporte vacinal é um instrumento importante de estímulo à vacinação e para se evitar também que o não vacinado circulando contribua para a disseminação da doença. Então, acho que é sempre preciso equilíbrio, concordo com você, serenidade, falas que unam, mas é importante também a gente enfrentar a negação, a mentira, a fake news e a tentativa de distorcer a verdade e confundir, né, as pessoas de bem, que muitas vezes não estão tomando vacina. Quantas pessoas a gente conhece que não estão tomando vacina porque um filho, porque uma filha, porque um conhecido disse a ela que não funciona, que tem risco, e essa pessoa, por não ter uma outra informação, fica em dúvida, tem medo e não se vacina. Então é importante que a gente possa contraditar os argumentos frágeis, muitas vezes inverídicos, que colocam sob risco a vida das pessoas. Acho que foi essa a tentativa do presidente da França. O senhor acha que o assunto foi muito politizado? Demais, né? Porque a gente não tem, assim, recentemente, que eu me lembro, nos últimos 20 ou 30 anos, um assunto da área da saúde ser tão politizado, ou seja, levado para a esfera política, porque quando se trata de saúde, quem tem que decidir são as pessoas que estudam, que pesquisam e que detêm o conhecimento, né? Não tornar
absolutamente político como se tornou. Tiago, eu acho assim, que essas coisas, como tudo na vida, né, o tempo é o melhor senhor da razão. Né? Os dados, as informações, os números, os achados científicos vão tratar, serenar os ânimos do enfrentamento político daqui a 3, 4, 5, 10 anos, tratar de contar essa história. Já está sendo contada aos poucos, mas a história definitiva dos erros e acertos, né, só vai ser contada com o tempo. Né? Me parece já bastante claro que no começo muita gente errou, não por má intenção, mas porque estava tentando tentando buscar alguma medida de salvação. Por exemplo, o tal do tratamento precoce. Eu acho que muita gente no começo foi atrás de buscar alguma coisa porque não havia nada disponível, era uma coisa desconhecida, mas persistir no erro, depois de que todos os achados científicos apontam nenhum efeito, nenhum ganho e até algum risco, passa a não ser honesto. Né? Porque errar lá no começo, numa tentativa salvacionista, eu até compreendo, faz parte da reação humana. Mas depois de tudo que foi produzido, depois de todos os consensos científicos, você continuar argumentando, por exemplo, que o isolamento social não é importante, que o tratamento precoce funciona, que a vacina não resolve, né? Toda a ciência caminha exatamente no sentido contrário a essas três afirmações. Mas creio que somente o tempo tratará de serenar os ânimos, que, como você disse, como há muito fervor e muito calor político que cega a razão, muitas vezes, em torno desse debate, eu creio que o tempo será o melhor senhor da razão dos erros e acertos da ciência, dos gestores públicos, né, e diversas pessoas que passaram a se posicionar calorosa e apaixonadamente em torno de alguns temas. Agora, Roberto, uma questão mais local, né? Foram 8 anos à frente da Prefeitura de Fortaleza, o senhor deixou o cargo, né, com uma avaliação muito boa entre a população. Então, eu queria que o senhor falasse para a gente o que faltou. O que faltou ali? A cereja do bolo dos 8 anos da gestão Roberto Cláudio. Não deu tempo, de forma alguma. A pandemia atrapalhou. Projetos importantes que não conseguiram aí, né, ser retirados do papel. Seria possível destacar algumas dessas medidas? Sim. Miguel, eu tive um final de gestão que não era, obviamente, o planejado. Né? A pandemia mexeu com a vida de todos nós. O 8º ano da gestão, que era o ano de fechamento. Tinha conseguido equilibrar as contas da prefeitura, fazer um caixa municipal, né, para investimento e para manter a prefeitura, as finanças organizadas. Seria um último ano de celebração, né, de entregas, de conquistas, de finalização dos projetos. Incluindo a Beira-Mar, né, que o senhor tinha A um sonho de própria entregar 100%. Beira-Mar é um exemplo que eu ia dar de tantas obras que a gente planejava entregar no último ano e que, em virtude da gente ter tido a obrigação de parar as obras pela pandemia, né, os prazos foram atrasados. Então, tem certamente muitas obras que eu planejei entregar ainda na gestão e que foram atrasadas em virtude da própria pandemia. A grande felicidade é que o prefeito eleito, né, tem dado continuidade a todas elas. Muitas dessas obras que estavam planejadas para 2020 já foram entregues em 2021, né? E já estão agora, outras estão sendo agora entregues também, já planejadas. No final do ano foi entregue uma que a gente fez o projeto com todo carinho, envolveu, né, a participação de arquitetos no concurso de projeto, que é uma coisa muito querida da cidade, que é o Parque das Crianças, né? E o prefeito Sarto entregou agora em dezembro desse ano a obra. Então, enfim, a felicidade é que o que vale é que a cidade, né, vai ter essas conquistas, né? E eu estou muito feliz em ver tudo caminhando, andando, sendo expandido e melhorado agora atualmente com o prefeito Sarto. E como é que o senhor avalia esse primeiro ano, né, de governo Sarto? Foi um ano muito duro, você imaginar, para todos os prefeitos do Brasil, né? Começar uma gestão no primeiro ano, eu passei por isso, né? O primeiro ano é um ano de organização, de planejamento, de reequilíbrio financeiro, né? De você organizar a equipe, liderar a equipe, estabelecer prioridades. Então já é um ano em que você não tem tanta entrega, é um ano de você organizar os 4 anos. Aí você começa esse ano com uma onda de pandemia mais severa do que a primeira, né? Sem auxílio emergencial, porque no primeiro ano a prefeitura ainda teve 2020 comigo no 8º ano, mas não teve ano passado, à luz de uma pandemia mais severa do que a outra e ainda tendo que organizar a casa no primeiro ano. Então, um ano de desafios. Eu destacaria, né, no caso aqui de Fortaleza, coisas importantes. Primeiro, a continuidade de todas as obras.
nenhuma obra foi interrompida ou parada. E são várias em andamento. Drenagem, saneamento, urbanização de bairros, né, escolas, creches, muita coisa foi entregue já esse ano. Um segundo ato, talvez não, para mim, o mais importante de todos, foi o grande esforço de mobilização da Prefeitura Municipal de Fortaleza em torno da vacinação. Deu exemplo para o Brasil. É bom dizer que a vacina é cara, tem um custo, e é muito caro também, e é recurso municipal, mobilizar as pessoas, montar a estrutura temporária, pagar a hora extra, garantir refrigeração, logística e garantir um atendimento à população no tempo adequado para garantir a vacinação das pessoas. Isso foi muito bem feito pela Prefeitura Municipal ao longo desse ano. E muitos projetos que foram prometidos como plano de governo já passaram a ganhar corpo já nesse primeiro ano. A tal do Juventude Digital, que é uma coisa importantíssima de formar jovens para a economia e para o mercado do trabalho digital, um crédito para as mulheres, né, que está sendo dado para as mulheres que empreendem. Então, acho que foi um ano de muito mais resultados do que normalmente um primeiro ano de gestão é. Perfeito. Eu tenho duas perguntas políticas, Claro. que eu vou deixar para fazer depois do intervalo comercial, falar do cenário de 2022 aqui no Estado e também nas eleições nacionais, mas a gente faz o intervalo comercial e volta já já. Oi, gente! De segunda a sexta, o meu dia começa bem cedinho, porque eu tenho um compromisso muito especial. E esse compromisso é com você, aqui no Balanço Geral Ceará Manhã. E eu te espero com as primeiras notícias do dia. A pandemia não acabou e é por isso que não podemos deixar de lado as medidas de prevenção. Precisamos continuar nessa luta contra o vírus e fazer escolhas certas. Mantenha o distanciamento social, use sempre máscara ao sair de casa e álcool em gel nas mãos. Escolha salvar a sua vida e a do próximo. Só paramos de lutar quando a batalha terminar. Uma campanha do Grupo Cidade de Comunicação. Precisão, rapidez, credibilidade. Esse é o portal de notícias GC+. A notícia em tempo real no seu dia a dia. GC+, acesse conteúdo, compartilhe informação. Jovem Pan News Fortaleza, a rede da informação. Oi, gente! De segunda a sexta, o meu dia começa bem cedinho, porque eu tenho um compromisso muito especial. E esse compromisso é com você, aqui no Balanço Geral Ceará Manhã. E eu te espero com as primeiras notícias do dia. A pandemia não acabou e é por isso que não podemos deixar de lado as medidas de prevenção. Precisamos continuar nessa luta contra o vírus e fazer escolhas certas. Mantenha o distanciamento social, use sempre máscara ao sair de casa e álcool em gel nas mãos. Escolha salvar a sua vida e a do próximo. Só paramos de lutar quando a batalha terminar. Uma campanha do Grupo Cidade de Comunicação. Precisão, rapidez, credibilidade. Esse é o portal de notícias GC+. A notícia em tempo real no seu dia a dia. GC+, acesse conteúdo, compartilhe informação. Jovem Pan News Fortaleza, a rede da informação. Oi, gente! De segunda a sexta, o meu dia começa bem cedinho, porque eu tenho um compromisso muito especial. E esse compromisso é com você, aqui no Balanço Geral Ceará Manhã. E eu te espero com as primeiras notícias do dia. A pandemia não acabou e é por isso que não podemos deixar de lado as medidas de prevenção. Precisamos continuar nessa luta contra o vírus e fazer escolhas certas. Mantenha o distanciamento social, use sempre máscara ao sair de casa e álcool em gel nas mãos. Escolha salvar a sua vida e a do próximo. Só paramos de lutar quando a batalha terminar. Uma campanha do Grupo Cidade de Comunicação. Precisão, rapidez, credibilidade. Esse é o portal de notícias GC+. A notícia em tempo real no seu dia a dia. GC+, acesse conteúdo, compartilhe informação. Jovem Pan News Fortaleza, a rede da informação. 10 horas e 38 minutos, de volta com o Pan News em Revista, recebendo aqui hoje o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. Conversamos já sobre pandemia, sobre questões de saúde. E agora vamos passar para a área da política.
Roberto Cláudio, 2022 é um ano eleitoral, né? Eu queria que o senhor começasse falando como o senhor faz parte do PDT, do grupo político que tem o governador Camilo Santana, os ex-ministros e governadores Ciro e Cid Gomes e muitas outras lideranças, e o prefeito Sarto. Uma coisa sempre me chama a atenção, como é que vai ser essa composição do palanque nacional, já que o PT vai lançar o ex-presidente Lula, muito provavelmente, e o PDT, o ex-ministro Ciro Gomes. Aqui no Ceará, o governador Camilo, uma das principais lideranças, é do PT, mas faz parte do grupo político dos irmãos Ferreira Gomes, que tem aí uma rixa tradicional com alguma ala do PT liderada pela ex-prefeita Luiziane Lins. É um jogo de cadeiras muito grande, né? Como é que isso vai ser conciliado, né? Todas essas forças antagônicas, muitas vezes, vão ser alocadas ali no palanque, no âmbito nacional. Eu acho, assim, é importante a gente explicar para a população, né, por que se faz aliança e qual a importância dela, né? Muitas vezes a gente conversando, né, o jornalista político, né, às vezes fica difícil de entender do outro lado, né, qual é a importância dessa engenharia da unidade política. E eu queria falar um pouco dela, se você me permitir, sim, claro. Né, Tiago e Miguel. Foi essa unidade política que permitiu, ao longo desses 16 anos, 8 anos do governo do Cid e agora 8 anos do governo do Camilo, que a gente pudesse avançar, né? Nós temos hoje as melhores contas públicas do Brasil, o maior investimento público são obras realizadas, é o estado que tem mais obra pelo tamanho do estado populacional, acontecendo sem obras paradas, o estado saneado. A gente tem uma educação pública que é vigorosa e é exemplar para o Brasil. A gente está fazendo hospital aí, Brasil afora, as pessoas estão fechando equipamento. Nós montamos aqui rede de UPAs, rede de policlínicas. Eu abri 2 hospitais novos, né? O Camilo está fazendo um hospital enorme de 650 leitos para a região metropolitana. Abriu recentemente no Limoeiro do Norte. Então, assim, os investimentos para melhorar a vida do cidadão têm acontecido ao longo desses 16 anos. E o que permitiu, o ambiente político que permitiu isso acontecer, foi o ambiente da unidade, da união, da aliança política, que deu maioria na Assembleia, que permitiu governar em harmonia com os poderes, né? Então, é por isso que a aliança é tão importante, que nós, independente de candidatura, que só vai ser decidida ao final do primeiro semestre desse ano, o mais importante para a gente, para cada um de nós que faz parte dessa aliança, é a gente manter a aliança como meio, como instrumento, para que o Ceará continue avançando, para que a gente possa continuar trabalhando com seriedade para melhorar a vida dos cearenses. Esse é o grande princípio. Como você disse, isso não acontece sem dificuldades, muitas vezes, sem diálogos, sem situações que precisam ser compreendidas, né? Você falou de uma específica que também não é nova, né? Na última eleição, agora do Camilo, a reeleição do Camilo, a gente teve um cenário aqui no estado do Ceará de um palanque único para o governo do estado, que era o palanque do Camilo, governador, Cid, senador, Isolda, vice-governadora, o palanque que envolvia, no caso, o PDT e o PT. Entretanto, nesse mesmo palanque, existiam 2 candidatos a presidente do palanque do governo. No caso, o Ciro Gomes, o candidato do PDT, e o Fernando Haddad, candidato do PT. Então, em a gente conseguindo concretizar essa aliança, que é o desejo explícito do próprio governador, né, do senador Cid, né, todos nós do PDT temos defendido a manutenção dessa aliança, como eu disse, como um princípio, como um meio para a gente continuar trabalhando para o Ceará avançar, sem disputa e com unidade. Né, em acontecendo isso, muito possivelmente acontecerá o mesmo cenário, né, de 4 anos atrás, 2018, em que em um palanque único, para o governo do estado estarão, né, 2 palanques presidenciais, né, no caso do PDT, né, no meu caso especificamente também, torcendo de forma entusiasmada, animada, né, pelo nosso candidato, que é o Ciro Gomes, à presidência da República. Então isso já não é algo que seria novo, já aconteceu anteriormente. E o importante para a gente que é do Ceará, e repito isso, é que essa unidade nos dê força para trabalhar para o povo. Não dissipe energia em disputa, em briga interna, para que a gente tenha tempo, força, apoio para poder fazer obras, melhorar a qualidade dos serviços públicos, investir em educação, em saúde, em infraestrutura, como a gente tem feito aqui no Ceará já há alguns anos. O senhor falou em força, apoio, né? Inclusive o senhor já está percorrendo diversos pontos, não só da capital, mas também como o interior do estado. E o PDT tem aquela tradição de apresentar alguns nomes, né, para a população, para a base ali,
para a base aliada e tal, e chegar a um consenso e apresentar um nome que vá ser de fato o candidato. Foi assim com o nome do prefeito José Sarto, foi assim com o nome do senhor lá em 2012. Do Camilo. Então, queria que o senhor falasse para a gente agora, o senhor acha que o seu nome é um bom nome para concorrer ao governo do Ceará, ou o senhor apontaria outros nomes? Miguel, eu acho que essa tradição é uma boa tradição, e uma tradição que se baseia, eu acho que em algumas questões que nos dão orgulho, né? Primeiro, a gente tem muita gente boa dentro da nossa aliança, gente qualificada, de perfis diferentes, mas que tenham seriedade, espírito público, sensibilidade com a dor de quem precisa, né? E capacidade de trabalho. Então a gente tem de fato muita diversidade e temos unidade. Porque quando você cria esse tipo de dinâmica e as pessoas passam a trabalhar uma contra as outras dentro da mesma aliança, né, isso atrapalha, né? Nós temos um senso mesmo assim de responsabilidade e de respeito recíproco dentro do partido, de que a nossa disputa não é aqui dentro, né? Nossa disputa é pelo povo do Ceará, é para trabalhar pela nossa gente, eventualmente com alguém da oposição. Então, entendemos que no melhor momento, né, baseado em instrumentos variados, né, ouvindo os aliados, vendo pesquisa, avaliando cenários, né, nós vamos sair com uma candidatura que seja aquela que possa ter força política e tenha competência também administrativa para conduzir o Ceará. E entendemos que quem quer que seja esse candidato, e tem vários nomes qualificados, nós estaremos juntos, a candidata ou candidato juntos, porque acreditamos nesse projeto, entendemos que a unidade é a nossa maior força e que é preciso, num Estado como o nosso, que a gente esteja unidos, a gente tenha apoio, buscar apoio interno primeiro, para poder trabalhar bem pela nossa gente. E temos muitos nomes aí, vários nomes qualificadíssimos no partido que podem representar esse projeto. Dá para citar 3, prefeito? Posso citar. Eu vou começar aqui pela nossa vice-governadora, que em o governador Camilo saindo, será a primeira governadora a assumir definitivamente o Estado, porque ficaria, né, de abril a dezembro como governadora já tomando posse. Então o senhor já está aqui meio que pré-anunciando a possibilidade em caso... Esse é o primeiro nome. Eu coloquei uma vírgula aí. Em caso o governador se afaste para candidatar ao Senado, porque tem essa... É bom explicar para a população que há uma obrigação legal, né, de no exercício de um cargo público, se for candidato, o governador, ele teria que sair em abril, porque a lei não deixa que ele fique no exercício do governo até a eleição. Então, em eles tomando essa decisão, que eu acho que seria muito importante para o Estado do Ceará, porque teríamos, se ele for candidato e eleito, 8 anos de um grande homem público, extraordinário homem público, defendendo os interesses cearenses no Senado, né? A Isolda assumiria. E a Isolda é uma mulher talentosa, que mudou a educação de Sobral, do Ceará, um nome nacional, internacional, uma vice-governadora super preparada. Temos o Mauro Filho, que é o cara, né, da economia do Ceará, o cara que esteve por detrás da organização das contas públicas de vários governos, trabalhou com o Tássio, trabalhou com o Lúcio, trabalhou com o Ciro, trabalhou com o Cid, trabalhou com o Camilo e teve um papel fundamental em garantir essa austeridade fiscal, a capacidade financeira e econômica do Estado passou muito pela liderança e competência do Maurinho, né? E temos o Evandro Leitão, estou dando aqui 3 exemplos, e temos outros. O Evandro é um presidente da Assembleia que virou unanimidade, e ninguém virou unanimidade, inclusive da oposição, se não tiver caráter, lealdade, competência, capacidade de entrega, né? Está interiorizando a Assembleia, levando a Assembleia para vários locais, tornando mais perto, mais próxima do povo. Então, enfim, temos talentosos nomes e outros também, e o que nos dá orgulho. Eu tenho muito orgulho de ser colega e companheiro dessas pessoas, né? E eventualmente, em algum momento, se chegará a um consenso em torno das candidaturas. O mais importante, como eu disse, é a nossa unidade, a nossa força e o nosso compromisso com o Ceará, que tem que continuar avançando, sendo orgulho para os cearenses e referência para os brasileiros. Mas o senhor se sente credenciado? Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra, se sente credenciado para subir o palanque e assumir o governo? Viu? Essa é uma pergunta muito desconfortável, né? Você se auto-julgar, né? 8 anos à frente da prefeitura da 5ª maior capital do Brasil. Vamos esperar aí os dados, as informações, as opiniões das pessoas. Eu fico mais confortável do que eu mesmo estabelecer assim, um parâmetro, né? É muito desconfortável. Mas, enfim, eu tomei uma decisão e queria, assim, eu passei esse tempo em São Paulo, passei esse ano passado 8 meses, 12 meses em São Paulo, quase estudando
Eu sou médico, né, não sabia nada de economia, eu fui lá aprender um pouco de economia, ficar menos ignorante no tema. Eu acho que é importante a gente, ao longo da vida pública, ir também suprindo os esforços de conhecimento, e eu fui atrás de aprender, e foi muito bom para mim. Mas nesse tempo eu refleti muito também, fiquei distante, depois de 14 anos de mandato, da vida pública. E isso me deu a oportunidade de pensar sobre o passado, o presente e o futuro. E voltei com a convicção, a minha felicidade, a minha plenitude está aqui, está na militância política, com ou sem mandato. É aqui que eu sou feliz, é aqui que eu realizo a minha satisfação, é aqui onde eu posso ajudar as pessoas. E, eventualmente, quando um militante político exerce um mandato público, qualquer que seja ele, uma função executiva, um mandato público, você tem muito mais capacidade de influenciar para melhor a vida das pessoas. Então, deverei ser candidato a algum cargo público no próximo ano. Nesse ano, perdão. Nesse ano, né? A que, né? Sob que circunstância, não depende de mim, vai depender muito mais, né, do partido, das alianças, das questões esse ano. Mas quero sim poder continuar militando na política. Mas seu nome vai estar na urna, de qualquer forma. Não sabe o cargo. Possivelmente sim. Atenção, GC+, Miguel Anderson pressiona o ex-prefeito Roberto Cláudio. Obrigado mais uma vez pela entrevista, pelo papo sempre agradável, sempre cordial e cortês mesmo, com as perguntas que a gente é obrigado a fazer, né? Assim, a gente tem que botar no corredor, na esquina aí. A gente às vezes é obrigado a fazer as perguntas que são que é o que o povo Quem quer está saber. em casa né? quer saber, né, prefeito? Então a gente não pode deixar. O ouvinte Thiago, quer ouvir e a gente vai perguntar, né? Thiago e Miguel, muito obrigado. Obrigado a toda a produção do programa. Eu queria só deixar uma mensagem, como a gente está ainda na primeira semana do ano, né? Está em tempo de desejar aí saúde, paz, alegria nos lares das famílias cearenses. Muito obrigado a vocês pela oportunidade e um ano abençoado, que a gente possa passar pelas dificuldades com força, resistência, com união. Né? Então, muito obrigado e ano novo abençoado para todos os cearenses. Nós que agradecemos. Nós que obrigado. agradecemos, Ex-prefeito prefeito. de Fortaleza, Roberto Cláudio, conversando conosco aqui na Jovem Pan News Fortaleza, às 10h50, Miguel. Agora